Eu nasci em 1964, primeiro ano da ditadura militar no Brasil. Quando a ditadura acabou em 85, eu tinha 20 anos. Ou seja, eu fui criado dentro da ditadura. Eu fui educado por professores da ditadura, pelos livros da ditadura, pela ideologia da ditadura. Doutrinado pela ditadura. Mas mesmo assim eu virei de esquerda. Por exemplo, na escola eu estudei OSPB, lembra? Organização Social e Política do Brasil, até hoje eu lembro. A matéria que explicava como o país funcionava, só que como o regime queria que a gente acreditasse que o país funcionava. Antes de entrar em sala, a gente fazia fila e cantava o hino nacional. Todo dia, como se patriotismo fosse uma disciplina, né? Fora da escola, 6 horas da tarde, a rádio tocava a Voz do Brasil, era obrigatório. Todas as rádios, mesmo horário, a Voz do Brasil. O país inteiro escutava a mesma coisa e o governo falava do quê? O governo falava do governo. Mas a verdade é que naquela época, eu nem sabia que vivia numa ditadura. Minha família era simples, o meu pai era um nordestino trabalhador, minha mãe também. Gente comum. Nós não éramos importantes o suficiente para a polícia política nos perseguir. Então, a vida parecia normal, só que não era. Hoje, eu sei muito mais sobre aquela época do que quando eu era jovem. Hoje eu sei das prisões, das perseguições, das torturas, das mortes. Graças a Deus a gente não estava nesse meio. Hoje eu sei que muitos brasileiros desapareceram sem deixar rastro. Minha família não era tão importante. Hoje eu sei também que muita coisa que poderia ter existido não existiu. Porque a ditadura tinha medo de ideias, medo de artistas, medo de professores, tinha medo de tudo. Por isso tinha tanta censura. Músicas foram proibidas, peças do teatro foram censuradas, livros foram retirados das prateleiras, filmes foram cortados, artistas foram perseguidos por medo. Mas a arte tem uma coisa curiosa, quando tentam calar, ela encontra um outro caminho. Foi naquela época que surgiu um dos maiores gênios da música brasileira, chamado Chico Buarque. Um homem que aprendeu a driblar a censura com inteligência, a escrever metáforas e a falar sem parecer que estava falando da ditadura. Enquanto os censores achavam, que estavam controlando a cultura, os artistas estavam inventando novas formas de resistência. O teatro virou protesto, a música virou mensagem escondida, a poesia virou código. E sabe o que é curioso? Mesmo tendo sido educado dentro daquele sistema, mesmo ouvindo aquele discurso oficial, mesmo vivendo aquela realidade controlada, eu percebi uma coisa com o tempo. Quando um governo tem medo de artista, de estudante, de professor, de jornalista, é porque ele tem medo do próprio povo. Hoje eu sei que podia ter aprendido muito mais naquela época. Podia ter ouvido mais artistas, podia ter lido mais livros, podia ter conhecido um Brasil que foi escondido da gente. Mas também eu aprendi outra coisa. Eu aprendi ideias. Ideias não podem ser presas. Cultura não pode ser torturada. E a liberdade sempre encontra um jeito de voltar. Eu nasci no primeiro ano da ditadura e vivi o suficiente para ver ela acabar. E isso me ensinou uma coisa muito simples. Democracia pode ser barulhenta, pode ser confusa, pode ser cheia de briga, mas ainda assim é infinitamente melhor do que o silêncio de uma ditadura. Se você também viveu naquela época ou conhece alguém que viveu, me conta. Escreve aí. O que você lembra da ditadura do Brasil?
Eu sou Jorge, seja bem-vindo ao Sítio Vida Rei.